Boa tarde, amigos. Mais uma vez estou aqui para contar um pouquinho da minha história, né? Histórias da Dona Carol. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, que você vai conhecer um pouquinho da minha vida, da minha história. Tem coisas tristes, coisas alegres, coisas engraçadas. E é sempre bom a gente viver a experiência de outra pessoa, né? Ficar sabendo das experiências é bom para aprender o que se deve fazer, o que se não deve. Aprender com os erros da outra pessoa. Então, hoje eu estava lembrando de quando eu estava com meu primeiro marido, né? Aquele que me traía e que queria que eu abortasse a minha filha e tal. A gente morava em Vicente Carvalho, em Guarujá, né? E no começo a gente era feliz, eu não sei ele, né? Porque eu não posso falar por ele, mas eu era feliz. E aquela vidinha boa de dona de casa, que só cuida da casa. Depois eu engravidei, né? Fiquei de barriga. E que barriga, hein? Parecia que ia ter gêmeos, tão grande. Mas só que não eram tudo flores, né? Apesar de eu gostar muito dele, né? De ser feliz ali com ele, eu passava boa parte da nossa vida ali, bem assim, como é que fala? Passando muita dificuldade. Porque eu não gostava, eu não reclamava de jeito nenhum. Se tinha comida eu comia, se não tinha eu não comia. E eu chegava a passar fome, né? Uma vez ele estava trabalhando, né? Ele trabalhava, ele era pintor de parede, era muito competente, um ótimo pintor. Sabe aqueles pintor que fica pendurado nos prédios, que fica naquela... Não era nem no andaime, era no... como é que chama? Era um banquinho, sabe? Tinha um banquinho e ele ficava sentado naquele banquinho, pendurado numa corda, e a outra, do outro lado estava lá de tinta e ele ia, né, pintando o prédio, né? E era um ótimo pintor, muito requisitado. Só que teve uma vez que ele não estava recebendo, o patrão não estava pagando. Então a gente passou por maus bocados, né? Teve dia que eu procurava nas gavetas ver se eu achava uma moedinha de 20 centavos. Eu não lembro o valor daquele dinheiro antes, né? Mas eu lembro que uma moedinha daquela dava para comprar um pão francês. E eu revirava para ver se eu achava para me matar a fome. Eu não tinha nem leite, nem nada, não tinha nada em casa. Então eu caçava uma moedinha para ir buscar pão. Quando eu achava, maravilha, eu corria lá e comprava um pão. E depois teve um dia que tinha só fubá na minha casa. Só que aí eu fiquei pensando, eu posso fazer uma polenta, dar uma polenta esse fubá aí. Mas só tinha sal, nem óleo tinha. Então eu ia fazer uma polenta de água e sal e comer pura, porque não tinha mais nada. E aí eu pensei, eu vou fazer a polenta. Tô morrendo de fome, vou fazer a polenta. Depois eu pensei, não, vou deixar para fazer quando ele chegar, porque daí a gente come junto, né? Pelo menos divide a refeição. E eu fiz isso. Só que daí ele chegou, ficou bravo, falou, não, você podia ter comido e tal, né? E aí ele veio com uma comprinha, graças a Deus ele comprou arroz, feijão, uma carninha e deu para fazer comida por uns 3 dias ainda. Mas eu sei que a minha vida era assim. E eu tive o privilégio de fazer o pré-natal num hospital particular, o Hospital de Santo Amaro, Hospital Santo Amaro, lá do Guarujá. E aquele tempo era tempo de política, então deu para... ele, não sei o que ele fez lá, porque ele não comentava, né?
ele falou com um político e o político deu de presente o pré-natal. Aí eu ia fazer. Ele deixava o dinheiro do ônibus, porque eu tinha que ir de ônibus ou a pé. Uma vez eu fui de ônibus, mas não tinha dinheiro para voltar. Eu tinha que voltar a pé. E eu tive a coragem, não sei da onde que eu tirei aquela coragem para chegar num estabelecimento que estava ali perto do hospital para pedir um cafezinho, porque eu estava desmaiando de fome. Aí eu falei pro dono, falei, moço, eu tô morrendo de fome, eu vim sem almoço fazer exame e para mim poder ir embora, que eu moro lá em Vicente de Carvalho, e eu vou ter que pôr alguma coisa no estômago, senão eu vou desmaiar. Ninguém nega nada para uma grávida, né? Então, ele me deu um cafezinho com leite, aí eu tomei para eu poder ir embora. E fui a pé, gente, eu fui a pé embora. E quem conhece aquele lugar sabe o tanto que é longe o Vicente Carvalho do Guarujá, né? A distância. E então foi isso, eu passei maus bocados, né? Lá nessa época. Teve um dia que eu passei em frente, foi nessas idas aí ao hospital, que eu ia passando em frente a um armazém desses antigos que tinha, sabe esses Casa do Norte? Tem muito lá. Tinha aqueles pedaços de carne seca pendurada assim né? Para o povo ver que tinha carne para vender. Hoje não pode mais, mas antigamente podia. Ficava aquelas manta de carne seca, de charque, né? Acho que é charque. Eu olhava para aquilo lá, que vontade de pegar uma faquinha e cortar um pedaço e sair comendo. Nossa, eu ficava com água na boca imaginando. E a minha filha nasceu com o braço todo manchado, dizem que é o que a gente passa vontade de comer. E se foi, saiu igualzinho. Ela tem o braço direito todo manchado. E que parece uma manta de carne, assim, no braço dela. E eu sei que eu passei fome, passei necessidade. Eu só tinha, eu ganhava o remédio, né? Eu ganhava o remédio, a vitamina para tomar, né? No pré-natal, eu só tinha a vitamina para tomar. Mas aí eu não tinha leite, não tinha pão, não tinha. Tinha dia que não tinha nada para comer, nada. E eu passei muita necessidade, muita fome. Tanto que depois a minha filha nasceu com. No começo não pareceu, mas depois, quando ela foi crescendo, ela foi feito o exame e ela tinha anemia profunda. E tanto que com 15 anos ela desmaiava, né? Aí nós descobrimos que ela tinha anemia profunda. Deve ter sido a falta do alimento, né? Na gravidez, porque eu passei muita fome. Uma vez eu estava já quase no fim da gravidez e eu estava querendo limpar o chão da minha casa. Esse barulhinho é da minha cadeira aqui, cadeira de balanço que estava fazendo nheque, nheque. E eu estava, sabe quando passa palha de aço no assoalho? Passei palha de aço na casa toda, no quarto e na sala, que a cozinha era de cimento. E aí eu passei palha de aço, tudo com o pé, sabe? E depois passei o pano, encerei, deixei brilhando o chão. Resultado, tive uma bela de uma espinhela caída. Vocês já ouviram falar de espinhela caída? É uma dor terrível. Quem falou isso que é a espinhela caída foi a benzedeira. Porque o meu marido, em vez de levar ele no médico, ele me levava, sabe onde? Na benzedeira. Eu não posso falar mal dela. Era uma ótima benzedeira, uma maravilhosa. Era assim, tinha um terreiro de umbanda nos fundos da casa dessa mulher. E essa mulher tinha, assim, uma fama de ser ótima benzedeira. E ela era maravilhosa.
Eu não lembro o nome dela agora, senão eu falava, porque faz tanto tempo que acho que ela já faleceu. Eu sei que foi 3 dias de benzimento, exercício, né? Ela abaixava o preto velho e aí me benzia, me fazia exercício comigo, fazia aquele monjolinho, né? Que fica de costa com a outra. E aí uma hora eu ergo ela, outra hora ela erguia eu e assim, ficava aquele monjolinho, né? E fazia também exercício de barra comigo. Ensinou a fazer uma sopa de cachorro, que eles chamam, que é uma espécie de pirão, né? Feito com água, sal, pimenta do reino e farinha de mandioca. Até hoje eu lembro disso. Era gostosinho, não era tão ruim não. Eu tinha que tomar aquilo e fazer um chá de quebra-pedra, pelo de coco, aquele coco verde, tem o pelo, né? Pelo de coco e erva cidreira. Misturava os três, tomava. E foi 3 dias seguidos, né? Esse exercício, benzimento, chá. E não é que sarou. Então, aí eu sarei. Eu sei que foi, foi assim uma fase bem difícil da minha vida, mas de grande aprendizado, que tanto que eu não esqueço um detalhe, tudo eu lembro. E quando eu fui ter a minha filha, eu levei um susto muito grande, que meu marido saiu para trabalhar de manhã, aí eu deitei e dormi de novo, como eu sempre fazia. Umas 8 e pouco da manhã, eu acordo com uma cólica terrível, aquela cólica que parecia uma cólica menstrual, só que era uma cólica forte demais. No que eu pus o pé no chão para levantar, um negócio verde estourou e fez uma meleca no quarto. Aí eu fiquei desesperada. Imagina uma pessoa sozinha em casa e com aquilo. Aí eu sei que eu consegui chegar até a minha vizinha e chamar por socorro. Ela chamou um táxi e me levou no hospital. E como estava tudo já lá arrumadinho, né, esperando para quando eu tivesse o bebê, aí eu fui atendida, eu tremia na hora de assinar. Imagina, né, mamãe de primeira viagem já tem um susto desse. Aí eu descobri que aquele verde era a placenta que estourou. Foi uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar de bolsa que estoura, de tal, né? Mas a placenta eu nunca tinha ouvido falar. E eu sei que foi todos os atendimentos muito bons lá no hospital, foi cesariana. O médico era maravilhoso, era um japonês ou chinês, não sei. Para mim era japonês. Porque aquele tempo, faz tanto tempo, eu não tinha cabeça para ficar distinguindo se era chinês ou era, né? Não lembro o nome dele. Mas sei que correu tudo bem, né? E depois, na hora de registrar minha filha, aí o meu marido foi lá para registrar, voltou murchinho, que ele disse que não podia porque ele já era casado no Paraná. Aí que eu fui descobrir que ele era casado no Paraná. Ele fugiu, porque o sogro dele obrigou ele a casar, assim com a espingarda ali e tal. E aí eu tive aquele desgosto, mais um desgosto, né? E aí ele não pôde registrar. Agora pode, né? Mas naquele tempo não podia. Aí eu tive que deixar eu ir lá registrar. Registrei no meu nome. E fazer o quê, né? Passou. Graças a Deus, estou aqui, minhas filhas estão todas, né, bem criadas e passamos por bons e maus pedaços, mas estamos firmes, com a graça de Deus, né? E então é isso. Hoje eu queria contar um pedaço desse trecho da minha vida aí que, que, eu, que eu passei. E vou contar muito mais. Nossa, cada dia é um trecho que vem na minha cabeça, que eu lembro, falo, eu tenho que contar isso, tenho que contar. E então eu quero pedir que se inscrevam no meu canal, que compartilhem, mostrem para os seus amigos, seus parentes. Quero que o meu canal cresça para poder
ter recurso para ajudar meus animaizinhos. Eu não tô tendo recurso, tá? Para cuidar dos animais. E só de ração na minha casa eu gasto R$ 500 ou mais, né? E fora as outras coisas. Então, pessoal, muito obrigada por estarem curtindo o meu vídeo. E até uma próxima, se Deus quiser. E quero dar um beijo no meu bisnetinho, Cássius, que tá de quarentena, não posso vê-lo. A avó Bisa tá com muita saudade, tá? Um beijão, tá? Não esquece de comentarem o que vocês acharam, tá bom? Tchau!